Sérgio Moro virou réu, né? O juiz aceitou a denúncia formulada por vários deputados do PT contra o Moro, alegando que ele quebrou a economia brasileira, várias construtoras, etc. e tal, causou prejuízos irreparáveis ao Brasil. Como é que você vê esse fato, né, essa possibilidade de, curiosamente, né, o Lula respeitou as instituições, aceitou, foi preso, tal, sai, e agora essas mesmas instituições colocam o Sérgio Moro na posição de ter que se defender. Lei do retorno, né? Lei do retorno. Muito merecida, viu? Porque trata-se de uma figura nefasta que causou um mal enorme ao país, não apenas pelo que fez com Lula, como a própria ação diz, né? Mas também pela maneira como combateu a corrupção, né? Combatendo as empresas, destruindo as empresas e não combatendo os corruptores, os corruptos e os corruptores, porque esses ele até livrava pelo mecanismo, pelo uso abusivo da delação premiada, né? Então ele fez o serviço de destruir, como diz a ação, companhias brasileiras importantes, empreiteiras, que concorriam com as americanas. A suspeita de que ele tinha ligações com o Estado americano é uma suspeita razoável, que precisa ser apurada. No meu entender, é um tremendo quinta coluna a ser comprovado por investigações que ainda precisam ser feitas. E é uma ironia profunda que tanta gente no Brasil tenha considerado essa figura nefasta herói, né? Mostra o grau de decadência da classe média brasileira, das elites brasileiras, de terem tratado esse medíocre como herói. Só vou dizer uma coisa, eu quando estava em Xangai, trabalhando muito lá no Banco dos BRICS, não estava nem acompanhando muito a situação política brasileira por falta de tempo, de repente me dei conta com aquela notícia, o juiz Moro condena Lula a 9 anos e meio de prisão. Eu peguei a sentença do triplex, imprimi, levei para casa e passei grande parte de um fim de semana lendo. Aquilo era uma vergonha. Qualquer pessoa que lesse aquela sentença via que aquilo era uma porcaria, que não se sustentava, não tinha nem indícios, quanto mais provas de culpa, né? Então, depois de ter lido aquilo, eu não li mais nada da autoria desse juiz, porque era patente o viés político, a incompetência, a leviandade com que ele tratou um assunto dessa gravidade. E foi por aí, fazendo isso, junto com esses procuradores picaretas, à torta e à direito, e causando um estrago tremendo para a economia brasileira, para a Petrobras, para as empreiteiras. Estrago esse que nós vamos ter que refazer, né? Certamente. Paulo, aí última pergunta, eu sei que a gente está com o tempo aqui quase que estourando, mas eu vou te botar um tema que está em pauta no Congresso Nacional, e que é uma velha bandeira liberal, né, que é a cobrança de mensalidade em universidade pública. Queria te perguntar por que os liberais insistem tanto nisso e quais podem ser as consequências da privatização das universidades. A quem interessa, né? Eu não conheço bem esse assunto, Léo, mas a minha tendência é acreditar que essas propostas não são boas, porque o mais importante é garantir que as universidades públicas deem acesso a pessoas de todas as origens, inclusive daquelas que não têm os privilégios, né? Então, muito mais importante que isso é você continuar o trabalho que vinha sendo feito pelo Fernando Haddad, pelo Lula, no tempo deles, no governo Dilma também, que é de abrir a universidade pública para todos, né? E criar universidades públicas novas, como foi feito, por exemplo, aqui no ABC, a Universidade Federal do ABC, a UNILA, que é a Universidade da América Latina, ali em Foz do Iguaçu, ampliar as universidades brasileiras, abrir essas universidades à população que vem de baixo, a população que não teve privilégios, né? Fazer aquilo que nós vimos, né? Resumido muito bem, Léo, naquele grande filme feito na época que o Lula era presidente, Que Horas Ela Volta, né? Que Horas Ela Volta. Já está na hora de perguntar, né? Que horas a democracia volta ao Brasil também. Como é o nome dela, a diretora? Mui Laerte. Mui Laerte, exatamente. Mui Laerte. Grande filme que mostra, por um lado, a cabeça fechada da classe média brasileira e a vitalidade do povo brasileiro, né? Que sabe emergir, que sabe disputar o seu espaço, precisa de um mínimo de condição, inclusive para chegar na universidade, né?